Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 9 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever no meu canal no YouTube. Aqui do meu lado você tem toda a parte aí de conteúdo de análise. Você se inscreve facilmente na parte inferior do vídeo. Tem um botão inscreva-se, é só clicar, deixar o sino das notificações devidamente ativado para aproveitar ao máximo não só esse conteúdo de análise aqui do meu lado, como também toda a parte de aprendizado existente dentro do canal. Nesta análise de fechamento eu vou falar sobre Ibovespa, sobre os futuros, mini índice, mini dólar, depois venho falando das ações PTR4, Vale 3, BBDC4, ABEV3, Azul 4, Multi 3, LRN3, CPLS6, ENEV3, VVR3, MGLU3 e SUSB3. Então são os ativos que serão comentados aqui nesta análise. Começando pelo Ibovespa, alta de 2,54% no pregão de hoje. Só verificando aqui, ainda tem um outro ativo que pode sair do leilão de fechamento e alterar um pouco essa variação. Mas enfim, uma alta em torno de 2,5%. O que essa alta representa no Ibovespa? A retomada basicamente da tendência de alta. Anular uma sinalização negativa que foi desse movimento, que foi vista também aqui pelo gráfico semanal, nesse grande candle de baixa, que o candle da semana passada já representou algo relevante, que eu comentei no radar da semana, uma análise que foi publicada aqui ontem no canal, e agora anula justamente o sinal de baixa. Trazendo um viés de alta, já para entrar comprando aqui, por exemplo, BOVA11, se fosse fazer uma entrada aqui, seria, pensando no curto prazo, seria com pouco capital. Aguardaria, por exemplo, um processo de alguma correção depois dessa forte alta, mesmo que venha um pouquinho mais para cima depois, faça aqui um chamado, se fizer, né, um chamado pullback, em cima de uma região extremamente importante que pode funcionar como suporte, que é uma região aqui que vai dos 102.300 até um patamar de 101.900. Essa faixa de pontos é uma faixa relevante para ficar atento na questão se o Ibov subir mais, gerar um movimento, bater aqui, gerar sinal de alta, reforça a chance de subida do índice Bovespa. Até colocando o gráfico mensal do Ibov, dá para perceber aqui um sinal de fundo no mensal, que foi comentado no radar da semana. Isso acontecendo, que é o sinal de superação da máxima do mês anterior. Para gerar pivô de alta, precisa romper os 105.703, chegou a bater em 105.146. Só que o que chama atenção aqui na alta do pregão de hoje do Ibovespa, essa alta aqui que agora está saindo mais ativos aqui do leilão, acredito que já praticamente todos saíram, 2,57% de alta, é que essa alta foi representada por alguns ativos, lógico que tivemos mais ativos que eu vou destacar nesta análise de alta, mas olhando aqui, ó, para os bancos se destacaram em termos de alta. O pregão de hoje foi basicamente bem puxado pelos bancos, Petrobras forte aqui também, PTR3, PTR4, e a BEV3 7,32%. Pegando o peso que esses ativos possuem dentro do índice Bovespa, o índice Bovespa é representado por 77 ações. Cada ação dessa tem um peso. Quanto maior a liquidez, maior o peso desse ativo. Tem a fórmula do Ibov. Então, o que essa alta desses ativos aqui representaram hoje para o Ibovespa? Só BPAC 11 dos bancos que chegou a cair. 2,06%. O que essas altas aqui, considerando o peso, ponderando pelo peso, representou para o Ibovespa? Os bancos, só o banco empurrou 1,45% do Ibovespa para cima. Considerando o Petro empurrou, só a Petrobras empurrou o Ibovespa na fase 0,86% e mais aqui a Ambev empurrando mais 0,23%. Considerando aqui a alta total seria em torno de 2,54%. Ibovespa subiu 2,57%. Ou seja, basicamente, esses ativos tiveram representatividade grande na alta do Ibovespa. Tivemos ativos caindo bem no pregão de hoje e ativos também subindo bem no pregão de hoje. Mas quem mais segurou o Ibovespa lá em cima hoje foi aqui esses ativos. Bancos, principalmente, com alta, representando alta de 1,55%. O que isso significa? Significa que se vários ativos também puxaram para baixo, existe essa chance da gente ter um processo de correção dessa sequência de alta aqui. Na sequência de alta de curto prazo, existe a chance da gente ter um processo de correção. Por esse motivo, nesses ativos, bancos e outros ativos, acompanhar de perto a questão do retorno do preço para buscar planejar a operação de compra de fundo ascendente. Ou seja, entrar comprando aqui de cara boa parte dos ativos para ter uma melhor relação risco-retorno, para tentar pegar o início de um movimento de subida, seria mais interessante aguardar algum processo de correção. Ou
para quem já está comprado, ficar atento na questão do reposicionamento do stop da operação para cada nova, abaixo da última mínima ascendente, por exemplo, do gráfico diário, é uma das alternativas se sua compra é de swing trade. Seguindo para os futuros, lembre-se de, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato, seja em termos de aprendizado ou mesmo em termos de leitura do mercado, pode ser agora, pode ser no decorrer dela, eu agradeço demais por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Mini índice, a questão que eu falei lá do Ibovespa abriu lá em cima e continuou lá em cima, a gente tem aqui, o mini índice abriu lá em cima, mas terminando o dia com uma perspectiva mais negativa, ou seja, com um candle de baixa. Abriu acima, com gap de alta, lógico que está fechando em alta, mas perdendo um pouco de força no decorrer do dia. Abriu com essa expectativa, foi lá em cima, bateu na máxima e perdeu força. Ali uma série de resistência ali para trás. Mas está dentro do movimento de subida. G60, o que aconteceu aqui? Topo descendente. Baseado nessa formação, seguindo aqui dentro de uma queda, uma abertura aqui para baixo, vai ficar mais para se buscar o quê? Abriu para baixo, passou a gerar topo descendente abaixo dessa região, preferencialmente para baixo de 103,480, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco maior em buscar a operação de venda. Abriu subindo aqui de maneira fraca, gerou pivô de baixa, no início do próximo pregão, também possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora. Voltou forte aqui para cima dessa região aqui, ó. Região principalmente de um patamar ali em torno dos 103.935, 103.950, veio para cima dessa região, fundo ascendente ou pivô de alta, voltaria a pensar em compra, ou seja, que é basicamente abre aqui, o ideal seria ter algo mais para baixo, para depois gerar um sinal de alta favorecendo mais compra. Ou abre subindo e já rompe tudo para cima e passa a gerar sinal de alta, que é isso aqui no gráfico de 10 minutos, ó. Abre subindo, já rompe tudo aqui para cima, depois volta e passa a gerar fundo ascendente, beleza, mais interessante para compra no mini índice. Então, um pouquinho mais alinhado para se buscar a operação de venda, principalmente se abrir caindo, perdendo a mínima do pregão de hoje, que está nesse momento em 103,285. Seguindo aqui então agora para o dólar, que também teve um dia que foi lá embaixo, batendo um nível importante de suporte, e se recuperou muito bem, vindo para fechar, inclusive, o pregão acima, está faltando ainda pouco tempo para fechar acima do fechamento do pregão passado, deixando um pregão em de alta de 0,2, dólar esticado para baixo, possibilidade de subida, destacada muito aqui dentro do aplicativo hoje DV Invest na questão do giro dos futuros, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, que é um vídeo exclusivo para mini índice, mini dólar que eu publico todos os dias aqui dentro do aplicativo sobre operações de day trade. O que aconteceu no pregão de hoje? Gerou sinal de alta tanto no G30 quanto no G60 lá na zona de suporte do gráfico diário. O foco seria muito mais para se buscar a operação na ponta compradora. Fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente. Gráfico até de menor periodicidade, conforme destacado, poderia ser até gráfico de 2 minutos devido à volatilidade mais alta. Aumentou a volatilidade, dá para reduzir o tempo gráfico para tentar pegar os movimentos ali mais curtos, visto que os movimentos mais curtos já tem, como a volatilidade está maior, então em termos de pontos é como se fossem movimentos mais longos num gráfico de 10 minutos. Nesse caso aqui, para o próximo pregão, nós temos o quê? Um sinal de topo descendente. Veio, caiu, subiu, caiu. Abriu caindo, foca ainda em buscar a operação de venda. De que forma? Pivô de baixa, primeira alternativa. Segunda alternativa, abre caindo, gera sinalização de topo descendente para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos. Para baixo do fechamento de hoje ou para baixo também dos 5,371, foco em venda de day trade. Aqui já está claro que tem uma zona de resistência aqui, seja resistência, suporte, agora suporte, aqui resistência. Abriu subindo, retomou aí uma tendência de alta no G60, desculpa, G10, gráfico de 5 minutos ou gráfico de 10 minutos, sinalização de fundo ascendente para cima de um patamar de 5,397 a 5,389,5. Dá para focar mais na operação na ponta compradora de day trade no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente. Seguindo agora para o Petrobras, pregão de forte alta, 9,42%. A ação teve uma alta ainda maior, né? No decorrer do dia chegou a bater uma alta de 15% basicamente a Petro. Freou a alta onde? Aqui, ó, nessa região de gap de baixa, em conjunto com a região de fundo anterior. Tem aqui também uma zona de fundo para trás, mas enfim, essa aqui seriam níveis de resistência. Esse primeiro e esse segundo nível de resistência. Acima disso, a gente vai olhar um pouco mais para o gráfico semanal que está aqui, ó. Toda essa região aqui que ela ficou muito tempo lateral, que foi um gap de baixa lá aqui atrás,
de novo volta a funcionar como atormentar aqui a Petro no sentido de pressão vendedora. O que aconteceu de pressão vendedora aqui, não deixando a Petro subir, jogando para baixo, nesse momento de novo entrou essa pressão vendedora aqui. A tendência foi revertida, que era uma tendência para baixo, virou uma tendência mais para cima, um viés mais de alta. Para buscar essa compra, entraria comprando a Petro aqui no swing trade, para compra de ficar posicionado aí de uns 3 a 10 pregões? Não entraria pelo gráfico diário. Para entrar pelo gráfico diário, eu teria que aguardar algum processo de correção para avaliar uma compra de início de um movimento de alta, de um fundo ascendente, onde o stop fica abaixo de pelo menos um nível de suporte, um pouco mais bem posicionado. Mostrar que para cair está fraco, diferentemente quando foi aqui, ó, que aqui também estabeleceu uma tendência de alta, mas na hora que foi para cair, para em vez de gerar fundo ascendente ou pivô de alta, pancada para baixo. Então, se não for gerar pancada para baixo, se ficar aqui assim mais fraco, gerar fundo ascendente, beleza, ficaria mais interessado em compra pelo gráfico diário. E pelo gráfico de 60 minutos dá para se buscar uma compra sim. Se vier aqui na marcha, bater na média e gerar ali um sinal de fundo ascendente, possibilidade de buscar uma compra na PETR4 pelo gráfico de 60 minutos. A ação que também pelo gráfico mensal vai gerando um sinal de fundo ascendente, que é algo bom. Subiu, caiu aqui em 3,500 igual ao Ibovespa, subiu aqui em 4, semelhante ao Ibovespa, caiu em 3, semelhante ao Ibovespa e já subiu fazendo um fundo agora semelhante ao Ibovespa. Ideal que no mês de novembro a ação consiga fechar aqui acima da média móvel de 13 períodos. Inclusive está em votação, né? Se você quiser que exista uma análise especial nesta terça-feira, aqui no meu Instagram, lá no Stories, você tem lá uma votação para ver se a Petro vai ser eleita aí a ativo, que eu vou fazer uma análise especial, uma análise mais completa, olhando para o longo prazo até o curto prazo em cima da ação. Olhando agora para PETR4 não, Vale 3, a ação abriu bem, mas mais uma vez, segunda vez que supera a máxima ali histórica, faz uma nova máxima histórica, um topo anterior e não consegue ficar acima. Para quem está comprado no swing trade, jogaria o stop para baixo da mínima desse candle. Porque para um topo no mesmo nível do topo anterior. Para quem está querendo uma operação de compra nessa ação, caberia olhar um gráfico de 60 minutos, mas aqui até difícil a entrada, a não ser que venha aqui e gere algum sinal de W aqui na ação, seria uma das alternativas, mas ficou ruim no meu modo de ver para buscar essa entrada. O que seria interessante? Fica aqui um pouco de lado e depois gera o pivô de alta. Essa seria a principal alternativa no meu modo de ver, ou seja, que já é uma entrada para cima dessa zona de resistência. Tentou cair, depois desse candle de baixo, contra-ataque aqui por parte dos vendedores, abre lá em cima e fecha basicamente no mesmo nível do fechamento anterior, 0 a 0 no pregão, a perda dessa mínima aumenta a chance de queda. Se não cair e ficar aqui de lado, foco em buscar a operação de compra de pivô de alta na Vale 3. Mais aqui ações para comentar, BBDC4. Bancos, como eu disse, muito forte no pregão de hoje. Bradesco fechou com alta de 9,5%. Tinha um gap aqui, deixou um gap aqui, cheio de buraco no gráfico. Forte, alta, semanal, vindo para cima da zona de resistência, um lugar onde pode perder força. Está aqui na resistência que vai de 22,88 a 23,48, mas está apresentando força ainda. Para quem está posicionado, dá para trabalhar com stop aqui. Se quiser um stop um pouco mais curto, seria abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na faixa dos 21,85, para quem está posicionado. Para quem está de fora, quais são as alternativas? Olhar o G60 e verificar se traz oportunidade de comprar mais próximo ali da média, de um fundo ascendente, fundo acima desse nível aqui, para fazer essa entrada na ação. Ou no gráfico diário, ter ali algum pregão de indefinição ou alguma correção aqui para buscar alguma compra de fundo ascendente nesse papel. Então são as duas alternativas mais de fundo ascendente que se afaste um pouco mais dessa zona de resistência. Pode inclusive ultrapassar para depois gerar o sinal de alta já acima da região dos R$23, melhor ainda. Ponto de suporte, ponto de avaliação nessa ação que você fica mais aqui nesse patamar. Que era um patamar que ela, para ter respeitado aqui, ter gerado sinal de alta para cima dessa região, não conseguiu fazer isso, foi um pulo para baixo. Então agora vai ser importante, depois que voltou para cima, ficar acima dessa região em torno ali dos 22,20. A Ambev, a BEV3, terminou o pregão de hoje em forte alta também, 7,32%, basicamente batendo nessa zona de resistência. Olha só que interessante, a Ambev fez isso aqui,
Tecnicamente, esse movimento de baixa anula a tendência dela de alta e traz um viés mais de baixa, só que nesse processo de subida ela não perdeu a mínima ascendente e já traz o preço lá para cima. Logo, esse viés de baixa que ela gerou, quando ela voltou para cima dessa região, permaneceu acima das médias, ela mudou esse viés, já trazendo um viés mais para cima, mesmo que não tenha superado essa máxima. Eu já trouxe um viés mais positivo. Entrar comprando aqui? Não entraria. Se tivesse comprado, stop ou aqui ou abaixo da mínima do gap, do início do gap, que seria aqui na faixa dos R$ 13,48. Se quiser um stop mais curto, em R$ 13,61. Assim como BBDC4, para fazer algum tipo de entrada, algum movimento para baixo ou lateralmente no gráfico de 60 minutos ou no gráfico diário para fazer algum tipo de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta nesse ativo. Desafios para Ambev. 14,41, a máxima da candle de baixo, que é isso aqui. 14,41. Acima disso, o outro nível que é bem testado ali no gráfico semanal é em torno ali dos 14,93. Então são os níveis de desafio de resistência. E suporte para uma queda. Primeiramente, eu olho aqui uma região que foi testada bastante ali para trás, na faixa dos 13,80 e o gap mesmo na faixa dos 13,50. 13,49 para ser mais exato. Azul 4. Também uma pancada para cima, 18,43%. Uma alta expressiva. Ação que vinha com a tendência bem fraca de alta aqui, ó, sem representatividade, vai tomar essa pancada, ou seja, se gerasse topo descendente aqui para baixo dessa região, reforçaria a chance de queda, mas aí vem esse candle aqui, já traz um sinal de enfraquecimento da expectativa de queda, porque ela vem para cima da máxima do candle que gerou um gap de baixo e perdeu os fundos anteriores tudinho, traz ali um viés mais positivo e aqui esse candle mata essa questão de um viés, ou seja, confirma ainda mais a questão do viés positivo. Por quê? Porque olhando para um gráfico mensal da Azul 4, dá para se observar que ela anulou uma formação de topo descendente no mensal em cima da média. Então isso é algo representativo, algo que aumenta a chance da gente ver a Azul 4 caminhar para suas próximas resistências, como na faixa dos R$ 34,00. Tem uma imediato na faixa dos R$ 31,13 para esse mês. No gráfico diário, então, buscando alguma alternativa de compra da autocompra aqui, eu não compraria. Por quê? Porque esse movimento é um movimento longo e afastado da média. Logo, eu só vejo de forma positiva a questão que ela mudou o cenário e ela trouxe uma alternativa de avaliar o retorno do preço dela em cima de níveis de suporte, seja de topos anteriores, seja uma retração do Fibonacci, seja testando a média, seja testando um gap, para se buscar alguma compra de fundo ascendente no gráfico diário nos próximos pregões. Pode ser até pelo gráfico 60 minutos, mas mais interessante nesse momento seria pelo gráfico diário para ter uma boa relação risco-retorno. Então, algo bem favorável que aconteceu nesse papel. E lembrando, já me citei aí as principais resistências que ela tem pela frente, principalmente visualizando ali pelo gráfico mensal. Multi 3. Shoppings. Também saindo de uma lateralização aqui, de uma tendência inclusive de baixa no semanal, reverteu aqui para cima, são rasgando tudo para cima, algo positivo. Se a gente bate aqui no gráfico, você bate no gráfico mensal, olha só que interessante que está acontecendo. Você tinha várias sombras superiores nos candles, representando o quê? Pressão vendedora em cima de um ponto de resistência ali na média e por volta dos R$ 23,00. E agora um mês que está vindo forte para cima para trazer inclusive até uma formação de um W, de um pivô de alta, enfim, uma reversão do viés desses ativos. Olhando aqui para a Multi 3 é o que está acontecendo nessa ação. Da mesma forma que eu comentei em Azul 4, já entra comprando aqui, como o movimento é muito longo para cima, eu prefiro, mesmo que ele vá subir mais, mas a relação risco-retorno eu prefiro aguardar algum retorno do preço para buscar uma compra de fundo ascendente ou de pivô de alta nos próximos pregões. E aí eu vou olhar logicamente quais são os principais níveis de suporte. Principais níveis de suporte são esses pontos aqui no gráfico semanal, desde um patamar ali na faixa dos R$ 23,40, aqui no gráfico diário na casa dos R$ 23,00 no redondo, enfim, toda essa faixa de preço aqui de vários topos anteriores seriam níveis para a gente avaliar a possibilidade de compra em cima desses níveis de fundo ascendente, em cima de um nível de Fibonacci, medindo esse movimento de subida, em cima de um nível de gap que foi aberto aqui, mas o ideal é que seja para cima realmente dessa região.
para se buscar a operação de compra em cima de Multi3. Outra alternativa de entrada é olhar para o G60 e aguardar uma correção um pouquinho maior, bate ali na média, gera fundo ascendente, possibilidade de compra pelo G60 sem exigir tanto para cima, que aí você vai ter um stop mais curto. LRN3, lojas Renner, no dia de hoje também pancada para cima, tendência mudou para a tendência de alta, olha também um gráfico mensal desse ativo que está gerando, mudança de expectativa, vários ativos estão proporcionando uma mudança de cenário e consequentemente a gente vai ter muito mais opções para as operações de compra, seja de swing trade, seja de position trade, seja de prazo maior, fundos importantes mensal. Olha só a loja Zen que tinha aqui um topo no gráfico mensal, já revertendo isso aqui para cima, rompendo tudo para cima com baita gap de alta. Lógico que a ideia é avaliar o próximo movimento de baixa no gráfico diário, para avaliar justamente a possibilidade de abrir uma compra de fundo ascendente em cima de algum nível de suporte, assim como foi comentado agora há pouco na Multi3 e na Azul 4. Nível de resistência importante para a LRN3 nesse momento. Eu olho mais para o gráfico aqui semanal e observo esse nível aqui muito testado lá para trás, que era um patamar em torno, por volta ali dos 48,40, 48,60 é um nível importante de preço, não necessariamente que ela vai bater aqui, fora essa questão desse topo aqui mais alto que foi lá na faixa dos 47,90, que já foi um teste dessa região aqui de 3 fundos anteriores, esse aqui um pouquinho mais para cima, no gráfico semanal. Então é um ponto importante de resistência que pode trazer, essa resistência trazer algum tipo de correção desse movimento de subida do gráfico diário. CPLE6, também boa alta aí de 1,5%. A ação dentro dessa alta, o candle não foi tão relevante para cima, mas anulou mais um ativo para olhar isso aqui, ó, um prazo maior, saída de uma congestão de prazo maior. Se a partir desse momento essa ação passa a sinalizar alta, gerar sinais de alta acima dessa faixa de preço que ela gerou aqui, a saída, que é basicamente ela proporcionar sinalizações de alta acima dos 67,30, isso seria algo realmente muito bom para se abrir a operação de compra de swing trade nessa ação. É isso que seria o meu maior interesse. Para quem está posicionado nesses papéis que eu estou mencionando, dá para ir reposicionando stop, um stop de proteção a cada nova mínima ascendente do gráfico diário. ENEV3, essa questão de reposicionar o stop a cada nova mínima ascendente do gráfico diário, seria isso aqui uma das formas. Perdeu essa mínima aqui da quinta-feira, se é uma saída, abriu lá em cima, assim, nossa, não deveria ter saído, ela vai lá e volta, faz um engolfo de baixa em cima de 2 candles, a tendência é de alta, só que agora apresentando uma sinalização de engolfo de baixa, aumentando a probabilidade de ter alguma correção. Esse é um ativo interessante para ficar atento na questão de compra de fundo ascendente, voltando no nível de suporte, chamado mudança de polaridade, no antigo topo, mas chamado também o pullback, né? Retorno do preço em cima de um nível de resistência que foi rompida, chamado que pode trazer um ponto de suporte e um fundo ascendente para uma compra desse papel. Então, queda aí no pregão de hoje, 2,69%. Via Varejo, VVR3, caiu aí forte, 3,54%. O pregão abriu lá em cima. Até comentei no Instagram, né? Tomar cuidado porque a abertura tende a ser muito lá em cima. No Instagram aqui no @dvinvest, a abertura tende a ser muito lá em cima e abrir comprando já na abertura já tende a não ser algo tão interessante em boa parte dos ativos, não em todos os ativos. Nesse caso aqui, abriu lá em cima e perdeu muita força, fechando um engolfo de baixa. Assim como aconteceu na ENEV3, aconteceu aqui também um engolfo de baixa em cima dessa região, fechando para baixo da média. Para quem está comprado, trouxe sinal de saída aqui nessa perda de mínima, ou para quem segue comprado, abaixo da mínima, stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Para abrir compra em via varejo, como é que faria? Eu teria que aguardar alguns pregões aqui para tomar a decisão de compra de fundo ascendente no ativo. Agora, de imediato, tem um valor para entrada, Dalton? Não tem. Não tem um valor para entrada. Está batendo suporte? Tá, do gap, que pode vir inclusive um pouquinho mais abaixo, ali na faixa dos 18,06. Tem suporte em 18,31 e suporte na faixa de 18,06. Lembrando que eu já mencionei, o ativo está dentro de um patamar de uma tendência um pouco mais indefinida no médio prazo, fazendo a correção do gráfico mensal lateral, que traz ainda a chance de ter algo mais para cima no longo prazo. Mas pode ficar aqui mais um tempinho enrolado. E no diário, no curto prazo, no swing trade, ainda não consigo visualizar uma forma de entrada
com o candle de hoje. Apenas um sinal de baixa que eu teria que avaliar os próximos pregões para tomar uma decisão de uma compra, por exemplo, de um fundo ascendente dentro de um cenário de tendência indefinida de curto prazo. Não só de curto, né? De médio prazo, olhando para o gráfico semanal também. MGLU3 também caiu 3,22%, também fazendo engolfo de baixa em cima de 2 pregões anteriores. Sinalização de baixa, de poder testar o nível de suporte aqui na faixa dos 26,22, 26,19, ou seja, nesse papel retornando para essa faixa de preço. Fazendo algo assim, ó, e gerando um fundo ascendente, eu olharia para a compra, porque a tendência de alta no médio prazo, a tendência de alta no curto prazo, e aí eu olharia para a compra se proporcionar mais dois candles principalmente, e gerar um sinal de alta, um fundo ascendente, testando ali a média móvel 3 períodos ou acima dessa região dos R$ 26,19. Nesse momento, para quem estava comprado, já girou sinal de saída, girou esquema de sinal de saída, falando compra de swing trade. E para quem está pensando em fazer novamente uma entrada de swing trade, aguardar esse sinal de alta que eu mencionei, é uma das alternativas. SUSB3, enquanto o mercado abriu com gap de alta, o SUSB3 abriu com gap de baixa em cima de um nível de suporte muito relevante. Um topo anterior, um fundo anterior, um outro fundo aqui, bateu e gerou um candle de indefinição. Mas o fato é que a tendência que tinha sido retomada aqui, o ativo não conseguiu se sustentar em cima desses níveis, aqui, veio forte para baixo, basicamente trazendo um viés de baixa, um gráfico semanal dentro do movimento de queda, só que também com um cenário de indefinição em cima da média. Qual o sinal positivo que pode trazer esse papel? Superar a máxima do pregão de hoje, melhor ainda se conseguir fechar um pregão já para cima dos R$ 50,20. Sinal de alta em cima do nível de suporte. Sinal negativo para quem está comprado, retornar não só para baixo da mínima desse fundo, mas perder a mínima desse pregão, aumentará a probabilidade da gente ver a SUSB3 caminhar para essa região de fundos anteriores de 3 fundos por volta dos R$ 45,37. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.